São várias frentes de análise aí que a gente precisa fazer. O depoimento esteve em andamento aí nas últimas horas. Esse programa é feito em cima do lance, das 4 às 5 da tarde. E o Pazuello, como eu apontei nos programas dos dias anteriores, ele vinha sendo treinado e recebeu um media training, como se chama aí no jargão corporativo e político, ao longo desses dias em que houve o adiamento do depoimento dele em razão, supostamente, a uma testagem positiva de assessores que fez com que ele fizesse em isolamento durante um período em que ele recebeu visita do ministro Onyx Lorenzoni, por exemplo. Então, já começou com essa amarelada, com esse puxadinho, para que ele conseguisse adiar o seu depoimento a ponto de receber um treinamento e de decidir ali com as pessoas envolvidas como ele ia responder a determinadas questões sem comprometer o presidente Jair Bolsonaro e passando um pano para tudo aquilo referente à gestão da pandemia. É isso que ele faz, dessa maneira obtusa, às vezes deliberadamente mentirosa, mas às vezes usando meias-verdades e às vezes respondendo questões de uma maneira genérica, o que eu já apontei aqui no caso do Ernesto Araújo, lembra? Não considero minhas declarações anti-chinesas. É assim que ele coloca a questão. Aí o senador precisa interferir para ir no ponto correto, que no caso do Ernesto Araújo era o atrito causado com a China gerando não fornecimento de insumos para vacinas. Não é se a declaração é anti-chinesa ou não, se ela insulta o habitante daquele país ou não. Do mesmo modo, é o que acontece agora. O Pazuello, ele vai saindo pela tangente. Por exemplo, quando ele diz, e vocês viram aí no vídeo, que o vídeo que ele debate ali com o Renan Calheiros, que ele respondeu durante uma negociação intensa à Pfizer. O senador, nessa hora, precisa dizer quando foi a primeira resposta. Ele precisa trazer o debate para o chão, para a cronologia dos fatos. É isso que se espera. Obviamente, a gente não espera muita coisa, muita habilidade, muita objetividade de uma comissão parlamentar de inquérito, mas, em tese, é isso que se espera, é isso que a gente zela para que aconteça, para que os documentos, as provas sejam coletadas e o relatório mostre exatamente o que aconteceu, baseado em todas as evidências, que incluem, evidentemente, as declarações, que muitas vezes servem para refutar outras declarações, principalmente aquelas em vídeo, durante os acontecimentos, que servem para refutar mentiras que estão sendo ditas agora. Então, o Renan Calheiros, como vocês viram, ele contrapõe dizendo, então você está dizendo que o representante da Pfizer está mentindo? Aí o Pazuello, não, só estou dizendo a minha parte, isso aí você pergunta para ele. Talvez seja o caso de fazer uma cariação, só que o senador precisa trazer o assunto para o chão. Porque qual é a malandragem do Pazuello numa resposta como essa, por exemplo? Ele diz que respondeu durante negociações intensas. Vocês reparem que ele pode estar ocultando que o governo passou semanas, meses sem responder, mas que, obviamente, depois de meses, depois de toda uma pressão nacional e internacional, ele começou a responder e agora, olhando pelo retrovisor, ele fala, não, a gente respondeu. Ora, a questão é que demorou muito tempo para responder. E a demora durante uma crise sanitária em que a população precisa de vacina para, em parte, não morrer, porque é uma parte da população que morreu no Brasil, são mais de 430 mil pessoas, a demora é o ponto essencial, é o ponto que precisa ser devidamente esquadrinhado. E às vezes falta esse preparo para os senadores, que buscam ali, muitas vezes, um enfoque na opinião, um enfoque numa contradição em relação a outro depoente, e precisa arrancar tudo, tintim por tintim, todos os detalhes, senão ele sai pela tangente com essas alegações genéricas. Há várias outras maneiras aí de ludibriar e engambelar as pessoas, que naturalmente são tomadas como vitória pela claque virtual bolsonarista, que está lá para não analisar nada, né? Está lá para fazer propaganda do governo, a ponto de terem exaltado o depoimento do representante da Pfizer, que mostrou que o governo ignorou 5 propostas da farmacêutica como uma prova de que não houve problema nenhum durante a pandemia. Eles sepultam todas essas teses dos adversários e dos inimigos do bolsonarismo. Então aqui a gente está para fazer as análises. Por exemplo, o Eduardo Pazuello, em 2 momentos, cita uma diferenciação
entre aquilo que o próprio governo diz e que é publicado na internet, que os seus representantes dizem, inclusive ele e o presidente da República, e aquilo que é feito na prática no governo. Então essas contradições que eu aponto muitas vezes nesse programa, porque é parte da análise do noticiário político, você distinguir o discurso e a prática. Acontece que você tem ali um ministro do governo que na prática está chamando o presidente Jair Bolsonaro de mentiroso. Só que ele não vai fazer isso diretamente. Mas fazer isso para ele é menos pior nesse momento. Talvez se ele revelasse a verdade da sabotagem direta, seria mais comprometedor. Então, por exemplo, ele disse que o Jair Bolsonaro não deu ordem para não comprar a Coronavac. E a gente tem o vídeo do Jair Bolsonaro dizendo que já mandou. Cadê aqui a data que deveria ter sido mais enfocada pelos demais senadores? O Jair Bolsonaro disse em 21 de outubro de 2020, 21 de outubro de 2020, já mandei cancelar, se referindo ao acordo com o Instituto Butantan. O presidente sou eu e não abro mão da minha autoridade. Portanto, Bolsonaro dizendo publicamente, em vídeo que repercutiu nas redes sociais, que já havia mandado cancelar o acordo com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac. E aí vai o Pazuello e diz, uma coisa é o que é dito na internet, outra coisa é a ordem para mim não chegou. Então quer dizer, o presidente realmente faz bravata na internet por essa alegação do Pazuello, que eu não estou dizendo que é a realidade, que eu acho mesmo que o presidente mandou e que ele agora finge que não mandou para tentar ter uma saída menos comprometedora para ele e para o presidente da República. Então, Pazuello agora, 19 de maio de 2021, disse, nunca o presidente mandou desfazer o contrato com o Butantan. Só que o que a gente viu? O Instituto Butantan dizendo publicamente que fez ofertas para o governo Bolsonaro a partir de julho. Foram pelo menos 3 ofertas que foram ignoradas ou rejeitadas pelo governo. Eu me lembro, a gente noticiou, comentou no dia, quando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de reunião com governadores, manifestou a intenção de aquisição da Coronavac, e o Bolsonaro veio em público dizer que aquilo não ia acontecer. Cancelou, portanto, deu uma ordem para que aquilo acontecesse. E agora fica o governo em todas essas contradições. Vocês vejam o nível, né? Diz uma coisa em público, aí aquilo não acontece na prática, quer dizer, o acordo não vai adiante, demora meses ainda para acontecer, depois de uma pressão nacional e internacional, e aí passa-se um tempo e diz que não, que aquela ordem nem sequer houve, que tudo foi feito quando deveria ter sido feito. É mentira. E é uma alegação aí sinuosa que acaba afirmando, na prática, que o presidente é mentiroso como uma forma de amenizar a situação que é ainda mais grave, que é a ordem da sabotagem que ele não quer confirmar que o Jair Bolsonaro deu. Né? Bom, esse é um ponto. Aí você tem muito mais. Por exemplo, o Eduardo Pazuello disse que não poderia, como ministro, se reunir com empresas. Só que aí tem lá a agenda do próprio ministro mostrando reunião com a Pfizer. Tudo isso está sendo listado aí na imprensa, nas redes sociais, as mentiras e meias verdades por parte dele, que disse que nunca recomendou cloroquina. E aí tem entrevista, tem vídeo, recomendando, inclusive lá em Manaus, no auge dessa crise aí do suprimento de oxigênio, a hidroxicloroquina. Aliás, quando o Pazuello assumiu o cargo, ele avisou que queria aprovação de um protocolo sobre o tratamento da Covid-19, e poucos dias depois a pasta anunciou a nota informativa que ampliava a recomendação de uso de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina no SUS, Sistema Único de Saúde, desde o primeiro dia dos sintomas, ainda que leves e moderados, sem que houvesse a eficácia dos medicamentos. E a cloroquina está aí, descartada em todo o mundo civilizado, mundo esse que está muito mais avançado no controle da pandemia do que o Brasil. Só que aquele pedido
para que a cloroquina fosse incluída nos protocolos, atendia aos interesses do Jair Bolsonaro, que propagandeava o uso desse medicamento, segurando a embalagem em live, segurando na frente ali dos seus apoiadores, segurando até na frente de uma EMA, naquela que se tornou uma das cenas mais bizarras, patéticas e ridículas desse governo. Um presidente da República fazendo propaganda de um medicamento para uma EMA, enquanto parte da população estava morrendo, como está até hoje, porque a pandemia no Brasil não está controlada. E aí você teve aquela manifestação de subserviência por parte do Pazuello, de um manda, o outro obedece. E aquele mesmo sujeito que gravou esse vídeo disse na CPI que isso é coisa de internet. Quer dizer, não é exatamente assim. Então, além de, na prática, ter chamado Jair Bolsonaro de mentiroso, ele está dizendo, e não que seja completamente a verdade, mas veja a situação em que ele se encontra, que ele precisa admitir sorrateiramente, não diretamente, que o governo diz uma coisa na rede social e faz outra diferente, porque senão ele vai ter que admitir coisa ainda pior. Mas que fique o recado para as massas de manobra que acreditam nessas pessoas. Olha, está cheio de declaração que é só para alimentar aí o fanatismo, o reacionarismo, a militância virtual. Na prática não é aquilo que eles estão... Vai ser coisa de internet, eles falam lá qualquer coisa, entendeu? E depois fazem outra diferente. É isso que o Pazuello está querendo colocar. Então, essa história do um manda, o outro obedece ficou absolutamente ridícula para ele, que já começou, a gente mostrou aí um trecho, né? Eu tento aqui abordar o máximo possível aqui o número de aspectos a respeito desse depoimento do Pazuello. Ele declarou ali que ele não queria perguntas que gerassem respostas simplórias, que ele queria perguntas profundas. Então ele não deixou de lado a empáfia que marcou a sua gestão. Quando ele ficava dizendo, junto com os seus auxiliares, até o que a imprensa deveria fazer, né? Esse pessoal que acha que é um ombudsman de imprensa, que acha que entende do jornalismo, obviamente, eles se incomodam com qualquer notícia que não gere uma imagem positiva para eles ou para o governo. E aí começam a atacar a imprensa inteira, como faz o Jair Bolsonaro, sem qualquer nuance e sem, obviamente, reconhecer que ele tem toda uma imprensa dele. Tá aí a claque microfonada para fazer propaganda e dizer, olha, depoimento do dono da Pfizer comprova o que o bolsonarismo diz, depoimento do Eduardo Pazuello deixou os senadores para trás, não sei o que, vai ser tudo assim. E aqui a gente vai, portanto, aos fatos, na medida do possível aqui do programa Em Cima do Lance. Então, o Pazuello, ele, com todo o seu media training, ele passou por esses assuntos dessa maneira ensaboada, né? Tinha alguma outra mentira dele que eu estava querendo lembrar aqui, a respeito do aplicativo, por exemplo, do site do Ministério da Saúde, dizendo que o aplicativo não chegou aí ao ar. Em primeiro lugar, que não era nem para existir um aplicativo indicando cloroquina e outros medicamentos, inclusive, né, Fábio, você leu aí para criança, né, para grávida, a gente Sim. passou por tudo isso. E há uma reportagem na TV Brasil, que era apelidada de TV Lula durante o governo do PT, porque é parte da EBC, que o Bolsonaro em campanha disse que iria privatizar. Não privatizou, usa a TV Brasil para fazer propaganda do governo, instrumentalizou essa empresa estatal, e há a reportagem da TV Brasil, não sei se a produção acabou separando aí, mas enfim, está circulando aí nas redes sociais, mostrando que o aplicativo chegou sim aí ao ar, e inclusive mostrando que Manaus, o Amazonas, estava sendo utilizado como um laboratório de teste para a aplicação da hidroxicloroquina. Então, os próprios canais oficiais do bolsonarismo desmentem as alegações do Eduardo Pazuello. E ele vai ficar alegando o quê? Não, aquilo que o presidente disse na rede social é uma coisa, outra coisa é o que faz no governo. Aquilo que a TV oficial disse é uma coisa, outra coisa é o que faz no governo. São todas essas maneiras que geram tremendas contradições aí no seu depoimento. E cabe aos senadores
trazer tudo isso para o chão para ver data, hora, local, declaração e os documentos oficiais que mostram a cronologia dos fatos. Ele também se apegou a aspectos jurídicos para justificar agora, a posteriori, o atraso no fechamento do acordo com a Pfizer. E há notícias, inclusive, de que até o Gilmar Mendes deu um aval, né, relatou ao jornal o Globo, que disse ao Pazuello, no fim de 2020, que não via obstáculos jurídicos para a compra de vacinas da Pfizer. Ainda assim, essa declaração é só mais um dos aspectos que confirmam que o problema não era jurídico. O problema era ideológico, era o negacionismo, mais até do que isso, né? Ideológico é até dizer demais. O problema era a estratégia do governo, que apostou na imunidade de rebanho, do presidente que disse, em vários vídeos, que 70% da população ia se contaminar mesmo e tal. Então, um presidente que não estava interessado em fechar acordo com vacina. Fechou com uma ali, a AstraZeneca apostou no seu próprio cavalo contra os outros, né, achando que era uma questão de torcida organizada de vacina, uma contra a outra. Essa é a minha, aquela é a do João Dória. E achou que não valia a pena fechar com a Pfizer. Tinha mais onde gastar o dinheiro, né? Tinha para gastar dinheiro nas férias dele, gastou 2.400.000 reais. Teve a viagem também para Israel para ver spray, são milhares e milhares de reais, falaram ali de 80 mil reais básicos, mas já teve uma estimativa de que o gasto total foi de 400 mil reais. Tem os 3 bilhões de reais de orçamento secreto ou paralelo para parlamentares aliados indicarem a aplicação, inclusive em estados que não são o estado pelo qual eles foram eleitos. Tudo isso que ainda precisaria ser investigado, mas que, como tem a cumplicidade de parlamentares, fica difícil de gerar uma CPI. Tem dinheiro aí para gastar com a própria EBC, né, que o ministro da propaganda, Fábio Faria, disse que gera um prejuízo de 550 milhões de reais por mês. Então, para tudo isso, tem dinheiro, né, e muito mais. Para aquela picanha lá de R$ 1.800, que também gerou uma grande reação negativa na internet, para pagar a boquinha de militar indicado por político, né, pela sua subserviência acima do teto constitucional, aí tem dinheiro. Não falamos aqui da portaria publicada pelo governo, que aumenta o salário do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, em R$ 2.300, que é muito mais do que R$ 190 do Bolsa Família, do que 150 a 300 do novo auxílio emergencial. Mais de 20 mil reais a mais vai ganhar por mês o Luiz Eduardo Ramos, do governo, general. Braga Neto, general que assumiu a defesa no lugar do Azevedo Silva, vai ganhar também mais de 20 mil reais a mais por mês. Para tudo isso, eles não veem problema nenhum em gastar dinheiro. Agora, com vacina, não. Com vacina não pode gastar o dinheiro. Sendo que alegam também que não havia ainda a aprovação da Anvisa, sendo que a Pfizer disse que só iria submeter os documentos para aprovação da Anvisa depois da manifestação de interesse em aquisição por parte do governo federal. Sendo que também o governo federal fechou com a AstraZeneca, a vacina de Oxford, sem a aprovação da Anvisa, que é uma parte que a claque virtual bolsonarista omite das suas massas de manobra, que acompanham aí essa turma do microfone de passadores de pano. Então, é uma série de mentiras, meias-verdades e contradições que a gente ainda vai precisar aqui de mais tempo, de outros dias, para apontar em todos os detalhes, porque o depoimento ainda estava acontecendo e eu estou tentando trazer aqui em tempo real algumas das refutações que já estão disponíveis. A gente mostrou o vídeo do senador amazonense Eduardo Braga rebatendo ali o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello a respeito do fornecimento de oxigênio para Manaus. Na continuação daquele vídeo, ele mostra o atraso do governo federal em fornecer esse oxigênio e como Manaus ficou dependendo do apoio de celebridades que ajudaram a levar esse oxigênio e disse, inclusive, que o oxigênio vindo da Venezuela chegou antes do que aquele vindo por parte do governo Bolsonaro, né, o que é absolutamente humilhante. E, de uma maneira geral, só para complementar, o Eduardo Pazuello, enquanto estava no cargo,
Ele gravou aquele vídeo dizendo um manda, outro obedece. Agora, na CPI da Covid, ele está lá fingindo que o Bolsonaro não mandava nada e ele, como ministro da Saúde, é que decidia tudo. Que é, talvez, a maior prova da subserviência dele. Porque ele está blindando o Jair Bolsonaro justamente por obedecer aos interesses do Palácio do Planalto, dando essas declarações vagas, ensaboadas, repletas de meias-verdades e tentando engrupir e ludibriar os senadores, que, em boa parte, são um tanto despreparados para confrontar com dados específicos alguém que vem munido de muita propaganda compactada. Esse é um esforço que os senadores vão precisar fazer para chegar ao relatório final. Não quer dizer que eles ainda não tenham tempo para fazer, eles têm. Não é necessário assim fazer isso em cima do lance, em termos de relatório final. Mas é importante que se faça em cima do lance para se chegar mais rapidamente à verdade e para se minimizar o dano da disseminação da mentira por parte do bolsonarismo. O vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, pediu a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que depois hoje, como eu estava comentando no primeiro bloco, esse requerimento ainda não foi apreciado e o senador justifica o pedido de quebra com base nas denúncias sobre a contratação de empresas para a reforma de galpões do Ministério da Saúde sob o pretexto da emergência da epidemia de Covid-19. Há alegações ali de defesa de que isso não chegou a acontecer, mas essa investigação precisa ocorrer porque é o cúmulo do absurdo. Eu queria só mencionar o trecho também que a gente exibiu aqui hoje, em que o Pazuello mostra toda a empáfia e arrogância, querendo evitar perguntas ali de respostas simplórias, querendo coisas mais profundas, e aí o Omar Aziz, presidente da comissão, dá um chega para lá nele, dizendo que os senadores perguntariam o que quisessem. Pois esse é o sujeito que ocupou um cargo por indicação política justamente pela sua capacidade de subserviência, querendo se impor ali arrogantemente diante de senadores eleitos. Goste ou não deles, foram eleitos. É bem diferente de um ex-ministro que foi indicado pela sua subserviência. E se não ficar as refutações pontuais na cabeça dos ouvintes que eu apontei aqui no começo do programa em cima do lance, que fique a ideia de que o Pazuello, no auge da obediência, blindou o Bolsonaro, fingindo não ter obedecido.